Galerinha, bora responder essa questão aqui, ó. Seguinte, tá assim, ó. A faixa de tolerância de pH sanguíneo do organismo humano se situa entre 6,8 e 7,8. Valores fora dessa faixa, abaixo de 6,8 ou acima de 7,8, são extremamente difíceis de reverter. Um valor de pH inferior a 6,8 com grande frequência indica acidose irreversível. Para manter o pH dentro de uma faixa que não ofereça risco à saúde humana, nosso organismo dispõe de sistema tampão, cujo majoritário e mais importante é o bicarbonato ácido carbônico. Além desse sistema tampão, cite outros dois sistemas tampão que participam da regulação do pH sanguíneo. Galera, vamos lá. O sistema bicarbonato ácido carbônico é o mais importante por vários motivos, Mas o principal dele é que a gente tem facilmente dois mecanismos de rápida regulação. Existem outros sistemas tampão que seriam mais adequados para a faixa de pH que a gente tem. O sistema do bicarbonato ácido carbônico ele é mais adequado para manter, por exemplo, o pH numa faixa entre 5 e 6, né? pH de 5 e 6. Só que, por que ele é o mais importante aqui para a gente? Mesmo não estando, vamos dizer assim, no pH ideal, né? Que ele mais consegue manter inalterado. Porque ele é rapidamente alterado, beleza? A gente pode alterar o ácido carbônico bicarbonato tanto na nossa respiração, prendendo a respiração ou respirando mais rápido, quanto o mecanismo renal, o mecanismo na urina. A gente consegue eliminar muito mais rápido, ou eliminar menos o bicarbonato na urina. E dessa maneira a gente consegue alterar, tudo bem? Esse equilíbrio aí. Então tem dois mecanismos que a gente consegue modificá-los rapidamente, na respiração ou na eliminação pela urina, tudo bem? Então por isso que ele é mais importante. É importante a gente saber isso aqui porque talvez uma outra questão pode perguntar aqui por que ele tem essa importância muito grande aqui, tá bom? Agora, pensando aqui na possibilidade de resposta, um outro tampão que é importante, inclusive, é até mais adequado para essa faixa de pH, é o sistema fosfato, deixa eu mudar de cor aqui, é o sistema fosfato ácido fosfórico. Fosfato ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Ou fosfato, né? Fosfato ácido, que tem vários ânions do tipo fosfato. Você tem o fosfato ácido, fosfato de ácido. Aqui eu estou colocando ácido fosfórico de uma forma mais genérica, mas existem várias reações de equilíbrio entre o fosfato e o ácido fosfórico. Você tem que lembrar que o ácido fosfórico ele tem 3H+, ele pode liberar 1, 2 ou 3. E justamente nessa forma de liberar 1, 2 ou 3 acaba tendo cada uma vez, né, uma reação de equilíbrio diferente aí. Mas vamos colocar de forma genérica aqui, fosfato ácido fosfórico. Por que o fosfato aqui ele não tem a mesma importância do que o bicarbonato? Porque ele até pode ser regulado de uma forma rápida na excreção, né, na regulação lá pela excreção urinária, porém a outra forma que a gente altera o ácido fosfórico, fosfato, seria através do depósito ou retirada de fosfato nos ossos. E esse processo de depósito ou retirada é um processo mais lento. E como é um processo lento, ele não conseguiria evitar variações grandes de pH rapidamente aqui não. Mas, para pequenas variações, como a gente já tem esse equilíbrio acontecendo ali na nossa corrente sanguínea, a gente consegue pensar aqui, tudo bem? Então a gente consegue pensar aqui, tudo bem? Beleza. Aí vamos para uma segunda opção. Na segunda opção aqui, gente, a gente pode colocar de forma genérica proteínas. Proteínas. Tá bom? As proteínas, de modo geral, elas são grupos carregados. Na maioria das vezes, elas são grupos carregados negativamente. Então, elas têm uma afinidade por grupos positivos.
Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes ela tem essa afinidade. Lembrar que proteínas são formadas por grupos aminas e amidas, né? Então a gente tem essa facilidade de pegar H+. Dependendo da proteína, a gente pode ter outras cargas, mas mesmo com outras cargas, mesmo que seja carga positiva, ela pode atrair para si o H-, e aí, de certa forma, acaba mudando aí o equilíbrio ácido-base aqui. Então, proteínas também funcionam como sistema tampão para o nosso sangue. Você fala assim, então, mas e se ele pedisse 3 opções? Aí o que você poderia fazer? Ao invés de você escrever só proteínas, você poderia escrever aqui nome de proteínas que você sabe que existe no sangue. Tudo bem? E aqui existem 2 proteínas que são mais citadas e vamos dizer assim, são as mais importantes que você teria que lembrar aqui. Tudo bem? Que você teria que lembrar aqui. Que é a albumina e a hemoglobina. Inclusive, muitas questões aparecem a hemoglobina como sendo um sistema tampão. A hemoglobina, né? Aí vem lá HB, aí vem mais H+, em equilíbrio com H, né? Aqui no caso, BH+, ligado ao H+, beleza? Aparece muitas vezes esse equilíbrio aqui, ó. A hemoglobina pegando um H+, e se ligando a ele. Então, tem essa questão. Mas você poderia colocar outras proteínas que você soubesse o nome lá e você poderia colocar. As 2 mais importantes aqui que a gente colocaria aqui seria a albumina, né? A albumina e a hemoglobina. Tudo bem? Mas se você lembrar de nome de outras proteínas, você poderia colocar lá, se pedisse mais opções aí, tá bom? Então, claro, gente, cada proteína vai ter um equilíbrio, vai ter uma quantidade de pH que ele conseguiria funcionar como um tampão, mas o conjunto disso tudo, de todos esses sistemas tampão, é que evita grandes variações no pH nosso aqui, tá bom? Então, beleza, povo. Demos a resposta aqui. Vamos para a letra B. Determine para um caso de pH 6,9 o valor da concentração em mol por litro do ácido carbônico, considerando que a concentração do íon bicarbonato corresponde a 40 mol por litro. Dados: constante do ácido carbônico, 5 vezes 10 a menos 7, log de 4 igual a 0,6, log de 5, 0,7. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou calcular isso aqui? Eu não sei. Então, o que acontece? Para você lembrar aqui, existe a fórmula de pH, que você trabalha normal, pH menos log de H+, pOH menos log de OH-, mas existe uma fórmula específica, para a gente calcular, né, para a gente calcular o pH tampão, para a gente calcular o pH na solução tampão. E a fórmula para a gente calcular o pH numa solução tampão é a seguinte: pH é igual a pKa mais log da concentração do sal, pode aparecer assim, concentração do sal, ou, lembrar que sal é cátion mais ânion, nesse caso, ele está falando de ânion, que é o bicarbonato, tudo bem? Então, mas como assim? Lembra, gente, sal é bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, bicarbonato de amônio. É um cátion e um ânion que estão presentes ali. Tudo bem? Se ele falasse aqui, ó, a concentração, né? Em vez de falar a concentração do bicarbonato, falasse a concentração do bicarbonato de sódio é 40 mol por litro. Você já colocaria aqui sal. Tudo bem? É porque aqui ele só falou ânion, só bicarbonato, então coloco só ânion. Dividido pela concentração do ácido. Essa é a fórmula aqui que a gente vai usar. Então, pH igual pKa menos log do ânion dividido pela concentração do ácido. Tom, mas eu nunca vi essa fórmula. Gente, é uma fórmula que é específica para calcular pH de solução tampão. Tem maneira da gente calcular sem pensar por essa fórmula? Tem, mas iríamos demorar absurdamente para responder essa questão. Então, temos que responder por esse mecanismo, porque senão a gente vai ficar muito tempo fazendo essa conta e não sair do lugar. Tá bom? Vamos lá então. O que a gente tinha que fazer? Pegar e colocar os valores. O pH, ele falou, é 6,9. 6,9. O que é pKa? pKa, gente, é menos log, toda vez que tem P, é menos log, do Ka, ou seja, menos log de 5 vezes 10 a menos 3, ou menos 7, perdão, mais log
Qual é a concentração do ânion? A concentração do ânion é 40. A concentração do ácido é justamente o que ele quer saber, que eu vou chamar de X. Beleza? Aí vem o problema. Nós temos que lembrar as propriedades de log. Aí você fala assim, então log é muito difícil. Log é difícil se você não treinou, gente. Log é difícil se você não treinou. Se você treinou, não é difícil. Tudo bem? Se você tiver treinado, log não é difícil. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos treinar as propriedades. Tudo bem? Vou apagar tudo aqui para a gente ter espaço, para a gente poder escrever melhor e vocês enxergarem melhor aí as propriedades. O que a gente tem aqui, ó, como conta até agora? Nós temos lá então 6,9 é igual a menos log, não é isso? Menos log de 5 vezes 10 a menos 7 mais log de 40 sobre x. O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro organizar esses números, tudo bem? Quando a gente tem log e tem multiplicação, como é o caso aí de 5 e 10, tá vendo aqui, ó? A gente tem que mexer nisso aqui. Como é que a gente mexe nisso? Vamos lá, vamos mexer por partes. Temos aqui então 6,9 que a gente não mexeu, o menos que a gente não vai mexer. Quando a gente tem multiplicação, a gente separa os logs somando. Então vai ficar log de 5 mais log de 10 a menos 7. Beleza? Quando está multiplicando, a gente separa o log somando. Então, log de 7 mais log de 10 a menos 7. Tá bom? Beleza. No caso aqui, a gente tem uma divisão. Quando a gente tem divisão, a gente separa o log subtraindo. Então, vai ficar aqui, ó, mais log de 40 menos log de x. Menos log de x. Tudo bem? Menos log de x. É o que a gente tem aqui. Ok? Beleza. Montei esse raciocínio aqui agora. Montei o raciocínio. O que eu tenho que fazer agora? Continuar com as minhas continhas. Tudo bem? Vamos continuar com as nossas continhas então. Vamos separar aqui, ó. O que a gente tem? 6,9, que é igual menos log de 7. Aliás, que 7? Log de 5, gente. Coloquei log de 7. Log de 5 é 10 a menos 7, né? Eu coloquei 7. Log de 5, ele falou o valor pra gente, não falou? Ele falou que log de 5 vale, não é isso? Log de 5 vale 0,7. Então, nós vamos colocar no lugar, né? No lugar aqui do log de 5, nós vamos colocar 0,7. Log de 10 a menos 7, presta atenção. Log de 10 é 1. Só que quando a gente está elevando a um número, a gente multiplica. Então, 1 vezes menos 7 vai dar o quê? Menos 7. Tudo bem? Se você tiver dificuldade, gente, em trabalhar com a parte do log, você tem que falar, estou fazendo passo a passo aqui, mas mesmo assim eu estou comendo algumas etapas. Pode ser que alguma parte da conta você tenha dificuldade. Você fala assim, Tom, tive dificuldade na hora de fazer essa parte do log. Eu vou lá e te explico, tá bom? Então, menos 7 aqui. Beleza. Log de 40, gente, presta atenção. Vamos pegar esse 40 e nós vamos transformar ele. Vamos pegar esse 40 aqui e vamos transformar. Vamos fazer o seguinte, ó. Mais log de 4 vezes 10. Beleza? 4 vezes 10. Vou colocar assim. E aí, o log de x lá, ó, continua. Menos log de x. Beleza? Temos aqui então, ó, 6,9 que a gente não mexeu. Aqui vai ficar menos, né? Aqui dentro do parênteses fica menos 6,3. Com o menos de fora fica 6,3 positivo. Mas, olha só, o log de 4 vezes 10, ele está multiplicando. Então, a gente separa somando. Log de 4 mais log de 10. O log de x continua lá do mesmo jeito. Log de x lá continua do mesmo jeito. Não mexemos nele, não. Log de x. Beleza? O 6,3 é positivo, eu jogo para o outro lado negativo. Então, vai ficar 6,9 menos 6,3. Log de 4 é 0,6. Só que vai ficar do lado direito da equação. Eu posso jogar para o lado esquerdo já menos 0,6. Entendeu? Ó, log de 4 é 0,6. Só que como está do lado direito do igual, quando eu jogo para o lado do esquerdo, fica negativo. Log de 10 é 1.
Só que está do lado direito. Se eu jogar para o lado esquerdo, já fica o quê? Menos 1, que é igual a menos log de x. Beleza? Se a gente for parar para fazer a conta aqui, ó, nós vamos ter, então, 6,9 menos 7,9, que é igual a menos log de x. Beleza? Menos log de x. Nós vamos achar, então, que menos 1 é igual a menos log de x. Ou podemos achar que, log de x é igual a 1. Log de x é igual a 1 quer dizer que x é igual a 10, porque a base aqui é 10, tudo bem? Log de quanto que a base é 10? 1. Então, x é igual a 1. X não foi o que a gente descobriu aqui que é a concentração? Então, a concentração x, não é isso? Nós vamos colocar aqui que x é igual a 10. Resposta nossa é isso. Então, x é igual a 10. 10 o quê? Mol por litro. 10 mol por litro. Pronto. Essa é a nossa resposta. Tom, log é difícil. Gente, as contas com log, se você não tem muita familiaridade, elas ficam grandes. Essa conta dá pra gente fazer ela muito mais rápido. Eu tentei fazer aqui mais ou menos um passo a passo, comi algumas etapas, tentei fazer um passo a passo para ser mais rápido e não tão rápido. Por isso que eu comi algumas etapas, não todas. Mas se você tem familiaridade e facilidade em trabalhar, você pode pular algumas etapas aqui do log. Vai do domínio matemático que você tem lá. Tudo bem? Então, basicamente, a resposta aqui é 10 mols por litro. Tá bom? Então é isso, povo. É isso aqui que a gente tinha que fazer aqui. E tinha que fazer essa continha aqui, esse passo a passo aqui. Tá bom? Então é isso.